Khichdi, esse famoso queridinho ayurvédico, quer saber mais? Quer saber como fazer e quando fazer? Vem comigo! Olá, minhas e amiguinhos! Eu sou a Tati Pinheiro e nesse canal a gente fala sobre transformação, tudo o que a gente precisa fazer e como a gente vai fazer para o nosso corpo ficar 100% e refletir numa mente cristalina, brilhante, uma mente que enxerga a realidade como ela é. Esse é o nosso objetivo aqui. Hoje a gente vai falar, na verdade a gente vai aprender a fazer o Khichdi, que na verdade é um preparo dentro da cultura, né, do conhecimento ayurvédico. É um preparo que mistura uma porção de arroz branco, com o feijãozinho mung, que é um feijãozinho em bolinha, verdinho, pequenininho, de fácil digestão. Eu adapto muito ele com a lentilha rosa e é esse o preparo que você vai ver, porque na minha opinião, de todos os testes que eu já fiz com clientes, com as alunas, com as pessoas que eu converso, realmente a lentilha rosa ela é a campeã para ajudar a digestão, especialmente o pessoal aí que tem sensibilidade com as leguminosas, que comem aí os feijões e tudo mais e ficam lá sofrendo com os puns, e eu sou dessas. Então a lentilha rosa me ajuda super. Por que tem que ser o arroz branco? Porque entende-se que quando a pessoa vai fazer o uso do Khichdi, ela vai comer o Khichdi, que é uma delícia. É super gostoso, se você temperar bem. E esse que eu fiz modéstia à parte, ó, ficou muito bom, a gente aqui rapou o prato. Por que tem que ser o arroz branco? Eu vou até me distrair aqui de tão gostosa que é a comida. Porque entende que quando você vai comer o Khichdi, se você quer usar ele de forma terapêutica, eu coloco ele no meu dia a dia, no meu cardápio do dia a dia. Mas a ideia do Khichdi é ser uma comida de fácil digestão, de fácil digestibilidade. Então entende-se que, como tudo que você já viu aqui em vários outros vídeos meus, o processo de digestão é o nosso grande barato. A gente tem que privilegiar uma digestão eficiente. Então, se a tua digestão, você está se sentindo meio adoentada, meio esquisita, tá meio capenga, você não vai mandar uma feijoada para dentro. No momento que você sente que precisa se alimentar, porque obviamente não tô com fome, não deveria comer, né? Eu não vou sobrecarregar ainda mais o corpo, só que a gente precisa se alimentar. E nesse momento, não tô com muita fome, tô meio capenga, tô meio doente, preciso de uma coisa nutritiva e de fácil digestão, aí que entra o Khichdi. Então o Khichdi sempre é uma porção de arroz branco, não vai ser o integral, porque o integral ele é mais fibroso, consequentemente ele é um pouquinho mais difícil de digerir, e a lentilha rosa nesse caso aqui. Se você vai usar qualquer outra lentilha ou feijãozinho mung igual a tradição manda, você tem que deixar de molho, trocar de água aí umas 12 horas, 6 horas, aí depende bastante, faz os testes e vê o que funciona para você. Eu deixo no mínimo 12 horas de molho quando eu vou usar qualquer outra leguminosa, e aí você parte para esse preparo aí, você coloca nesse ponto que vai começar o vídeo, tá? Em termos de especiarias, a gente não usa cebola, a gente não usa alho, porque entende-se que se eu estou fazendo uso dele terapêutico, né, para ele se chamar de Khichdi, essa combinação toda, eu tô meio adoentada. Se eu tô meio adoentada, eu vou usar só as especiarias mais quentes, como a pimenta, a cúrcuma, o gengibre raladinho ou ele em pó, a semente de mostarda, são especiarias, o cravo, a canela, você pode misturar cravo e canela e fica super gostoso também, uma pitadinha, não vai tacar um monte de canela ali, porque vai ficar parecendo comida doce, vai ficar esquisito, né? Mas uma pitadinha fica interessante, você pode colocar temperinhos frescos também, que vão ter o objetivo de te ajudar a digerir melhor. A cebola e o alho, quando você está adoentada, elas podem ser muito fortes para o teu processo de digestão, podem te causar alguma queimação no estômago, especialmente se você está tomando algum remédio, podem te causar mais gases, alguma sensibilidade no intestino. Então a gente só faz o uso das especiarias. No dia a dia, você quer fazer isso no teu cardápio, você pode colocar cebola e alho, só que aí já deixa de se chamar Khichdi, porque o Khichdi ele tem esse propósito terapêutico. Combinados? Aqui eu fiz uma das formas que eu faço, que eu estou te mostrando aqui nesse vídeo. Mas aí você pode fazer as infinitas combinações de temperos, de ervas que você quiser. Nesse Khichdi eu estou colocando abobrinha e você, como eu expliquei também no vídeo, você pode colocar até 2 legumes, mas Khichdi é a combinação do arroz. Eu quero frisar isso porque a gente está aqui numa pegada de aprender a Ayurveda. Então é o arroz mais a leguminosa, especialmente feijãozinho mung, que é o que manda na tradição. A lentilha rosa entra no lugar aí com propriedades semelhantes para substituir. Os 2 legumes são opcionais. Khichdi é o arroz com a leguminosa. Sem mais delongas, bora aprender a fazer? Aqui eu já tenho o meu arroz basmati, que você pode usar arroz branco, e eu tenho a minha lentilha rosa
os dois estão lavados e estão completamente crus. A lentilha rosa não precisa ser deixada de molho. Se você acha que ainda assim você fica com gases depois de consumi-la, você ainda pode deixá-la de molho. Mas ela é tão fininha, ela já nem tem pele, tá partidinha aqui no meio, que realmente ela é a minha maior indicação para você poder digerir bem e não ficar com gases. Na literatura ayurvédica, a gente usa o feijãozinho mung, mas muitas pessoas, né, por conta ele tem uma pelinha, por mais fininha que seja, por menorzinho que ele seja, é um feijão redondinho, esverdeadinho, né? Algumas pessoas se queixam mais de gases. Eu encontrei na lentilha rosa a solução pro meu intestininho sofrido aqui. Então eu tenho aqui uma proporção de 1 para 1. Sempre você vai fazer de 1 para 1. Eu tô fazendo aqui uma proporção para 2 pessoas, então eu tenho 1/4 de xícara de arroz e 1/4 de xícara de lentilha rosa. Mentira, acho que é um pouco mais do que isso. Mas é a proporção que eu quero passar para vocês, porque aí você vai fazer de acordo com a quantidade de pessoas que vão comer e de acordo com as porções que você quer fazer. O khichdi básico é o arroz com o feijãozinho mung, que no caso a gente está substituindo pela lentilha rosa. Pode ser também qualquer outra lentilha, só que para ser outra lentilha, a gente precisa obrigatoriamente deixá-las de molho. Só a rosa que foge dessa história aí de precisar deixar de molho. E você pode adicionar até 2 legumes, tá? Eu escolhi a abobrinha, eu já vou te mostrar em que momento a abobrinha ela entra no preparo. Quando eu falo legumes, eu não tô falando de colocar batata e mandioquinha nesse prato, né? Lembra sempre que a ideia desse prato é para quando a gente tá adoentada, a nossa digestão tá fraca, o nosso Agni tá fraco. Se o meu Agni tá fraco, eu não vou comer um prato de arroz, lentilha e batata, porque isso vai ser muito pesado. Então a gente sempre vai escolher legumes que são mais aguados, como por exemplo o chuchu, a vagem, por exemplo, são legumes mais leves que a gente come, né? Nesse daqui hoje eu vou colocar a abobrinha. Sempre lembra disso, o khichdi é a combinação do arroz com o feijãozinho mung no clássico ou qualquer lentilha que você quer usar. Você pode adicionar 2 legumes, continua sendo o khichdi. Então, de gordura aqui, eu vou usar o óleo de gergelim, vou ligar aqui o meu fogo. Vou usar o óleo de gergelim, você pode usar o azeite, por exemplo, se você quiser, se você gostar. Eu vou usar o óleo de gergelim porque ele é mais quente. Então, e eu tô num clima frio. Se você tá num clima mais quente, se você tem mais acesso ao azeite, por exemplo, você pode usar o azeite. Você pode usar o óleo de coco, se você preferir. Eu particularmente não gosto de cozinhar com óleo de coco. Eu acho que ele deixa um cheiro, mas um gosto residual de coco no preparo, aquilo me incomoda um pouco. Então vamos lá, primeira coisa que a gente faz. Quando a gente vai usar temperos, né? Aqui eu tenho o semente de cominho, aqui eu tenho um curry que eu comprei pronto já, de muito boa qualidade. O curry, na verdade, é um combinado de ervas, né? De especiarias em pó. Aqui tem um pouco de pimenta, tem canela em pó, tem cravo em pó, tem cúrcuma, tem semente de coentro em pó, isso é o curry, né? Tem várias receitas diferentes. O louro, a combinação do cominho com o louro é fundamental para a redução de gases. E também eu tenho aqui cebolinha que eu vou usar mais no finalzinho. Então, sempre que eu tenho uma especiaria inteira, eu coloco ela primeiro na panela. Depois eu venho com o que tá em pó. E o que tá em pó, eu já posso misturar aqui a minha comida, o preparo. Por que essa diferença? Quando eu trituro, né, a especiaria e eu faço ela virar um pó, eu deixo ela mais exposta, né? Ela vira um pozinho, ela fica muito mais sensível ao calor do fogo, por exemplo. Quando ela tá em formato fechadinha ainda, como no caso do meu cominho aqui, ela pode, na hora que eu aqueço ela primeiro, eu tô incentivando ela a liberar os seus óleos essenciais, todas as suas propriedades terapêuticas, sem queimá-la. Porque se eu fico lá fritando o pó, ele vai queimar antes. Então, a primeira ordem sempre é a especiaria que você vai usar inteira, se é que você vai usar alguma inteira. Eu sempre indico que a gente ou compre especiaria em pó de muito boa qualidade, de muito boa procedência, ou que você triture em casa. Você compra a especiaria inteira. Então, por exemplo, a semente de mostarda em pó, que é uma delícia, né? Aí você compra o grãozinho da semente de mostarda, que é uma bolinha amarela, e você tritura em casa. Então, eu vou primeiro, antes de pensar em colocar o meu legume, vamos sempre pensar pela lógica. O arroz e a lentilha são mais durinhos do que o legume, né? Do que, por exemplo, um chuchu, se você quiser usar. Eu, no caso, vou usar a abobrinha. Então, eu deixo eles cozinhando primeiro. Vou colocar água agora. Água, eu sempre, pro khichdi, eu sempre coloco a olho. Porque o khichdi, ele não é
Deixa eu colocar um pouquinho mais. Ele não é o tipo de preparo que tem que ficar exatamente sequinho igual o arroz, por exemplo, né? Ele pode ficar um pouco mais empapadinho, um pouco mais molinho. Eu até particularmente prefiro que ele fique mais molinho. Então, se eu colocar um pouco de água a mais e ele ficar mais empapado, tá tudo certo. Se eu perceber no meio do caminho que tá precisando de mais água, eu vou lá e adiciono água. Sal, tá vendo aqui? Eu uso um sal não refinado, menos refinado na verdade. Ele é até meio cinza a aparência dele. Então também encontrar um sal de melhor qualidade também é uma coisa legal pra você ter na tua cozinha aí. Menos refinado, né? Sempre que você vai comprar alguma coisa menos refinada, menos em pozinho branco, melhor. Passou menos pela indústria. Deixa eu só mexer aqui pra misturar enquanto a gente termina o assunto, né? Então, voltando, repetindo. Ai, Tatiane, aqui é mais duro, né? Então, se eu colocar, por exemplo, a minha abobrinha já nesse momento aqui, minha abobrinha vai derreter até o final do preparo. Então, eu vou deixar aqui em fogo baixo o meu Kitchery, vou dar uma abafadinha e vou monitorando o tempo dele de cozimento. Quando ele estiver na metade do caminho, aí eu vou adicionar a minha abobrinha e eu vou te mostrar. Pronto, agora que eu tô vendo aqui que o meu Kitchery já tá pré-cozido, tá na metade do caminho, ó, eu vou precisar colocar mais água. Não sei se eu falei antes, já esqueci. Eu sempre cozinho com fogo baixo, eu prefiro cozinhar sempre com fogo baixo, pra comida ter o tempo dela de ficar preparada. E aí você vai meditando, você faz alguma outra coisa. Eu sempre aconselho também a tirar esse tempo, né? Você tá aqui na cozinha, então foca na cozinha, né? Foca em fazer o que você tá fazendo. Vou colocar aqui a minha abobrinha, vou misturar e vou colocar mais água. Você viu que eu nem provei, né? Eu coloquei aquela quantidade de sal, mas a olho com base em experiência. Que com o tempo, se você aí não tem o hábito, né, de cozinhar, com o tempo você vai adquirindo essa experiência aí, esse olhômetro de saber exatamente a quantidade de tempero, de sal, enfim, o que vai na comida. E também tem muito do teu paladar, né? E restrições físicas, às vezes tem alguma doença instalada que não pode consumir sal, enfim. É muito pessoal isso, né? Vou misturar aqui mais um pouco. E agora, como a abobrinha também vai soltar água, agora eu vou terminar de cozinhar em fogo aberto, fogo baixo também, mas a panela destampada, porque assim ela começa a evaporar e não vai virar uma sopa. Eu quero que fique mais úmido, eu prefiro o Kitchery mais úmido, eu não gosto de Kitchery seco, mas isso é gosto pessoal. Mas também eu não quero que vire uma sopa, então eu vou deixar agora cozinhando aqui em fogo alto. Eu tô ajeitando assim, não sei se você tá entendendo o que eu tô fazendo. É pra garantir que os grãozinhos fiquem submersos na água. Agora eu tenho aqui o meu Kitchery já mais cremosinho. É nesse ponto que eu gosto. Ele é mais cremoso. Então o que eu vou fazer? Ele ainda tá mais úmido, mas poderia comer assim já. Eu vou colocar aqui a minha cebolinha. Eu vou deixar só um pouquinho depois pra enfeitar o prato, pra te mostrar. Eu vou misturar minha cebolinha. Vou desligar o fogo, misturar e deixar abafadinho aqui por uns 15 minutos antes de servir. Porque como essa panela é de inox e o fogão ainda fica quente... Ó, tô até salivando já, ai que cheiroso. Se você sentisse o cheiro dessa cebolinha aqui, amiga, olha que delícia. Ele vai secando, ele vai terminar de secar. Então misturo... Olha que cor bonita. Pensa assim, né? A pessoa tá doente, tá adoentada, tá se sentindo meio esquisita. Aí ela vai comer. Tem que ser uma comida apetitosa, cheirosa, né? Isso daí já é meio caminho andado pro Agni. Então misturo aqui e vou tampar e deixo 15 minutinhos. Se você me acompanha lá no Instagram, você sabe, eu adoro dar uma enfeitadinha no prato, mesmo comidinha do dia a dia, porque isso ajuda na digestão. Bom apetite!